O homem entrou no táxi. Ia com a cara e com as mãos cheias de feridas. Ele parecia inquieto e nervoso. Mal entrou no táxi, pediu ao taxista que o levasse a um bom hospital. O taxista, vamos chamar-lhe de Mike, percebeu logo que este homem não era dos Estados Unidos da América. Ele tinha um sotaque um bocadinho diferente. Mas era bastante comum para o Mike levar estrangeiros no seu táxi, visto que ele trabalhava em Nova York, a cidade que nunca dorme. O Mike começa então a dirigir-se para o Hospital Roosevelt, um hospital que ficava próximo e que ele considerava ser um bom hospital. Passado pouco tempo, o homem pergunta ao Mike se importa de sincronizar a rádio para um canal de notícias. O Mike assim o faz, é bastante comum os passageiros quererem escolher aquilo que vão ouvir durante a viagem. Mas a pergunta que o homem faz a seguir é diferente. Ele pergunta ao Mike onde é que a cidade de Nova York guarda o lixo. Ok, realmente sim, é uma pergunta estranha. Normalmente os turistas não querem saber onde é que a cidade guarda o lixo, mas responde-lhe. Finalmente chegaram ao Hospital Roosevelt. O homem paga a viagem ao Mike e sai do táxi. O Mike pensou bem, foi realmente uma interação um bocadinho estranha, mas não sei, o homem pode ter caído, pode-se ter magoado na cara e nas mãos e simplesmente tem interesse no lixo. Mas passado umas horas, o Mike ouve na rádio, que sincronizou para o passageiro, a polícia a descrever um homem e a pedir para, se alguém tiver informações sobre este homem, contactar as autoridades. O Mike engola seco e liga de imediato ao 112. Isto porque o homem que a polícia estava a descrever na rádio foi o homem que o Mike acabou de levar ao Hospital Roosevelt. E porquê é que a polícia andava atrás deste homem? Porque ele tinha acabado de assassinar o seu amante a sangue frio. Este é o caso do Renato Seabra, que matou e mutilou o Carlos Castro. Um caso que chocou Portugal e os Estados Unidos da América e que ainda hoje é incompreendido. Antes de começarmos, eu só queria deixar a nota que o episódio de hoje é um bocadinho mais gráfico, porque eu vou explicar com algum detalhe aquilo que o Renato fez ao Carlos, por isso, se isso for uma coisa que vos deixe mais desconfortáveis ou que não vos apeteça ouvir agora, tudo bem, vemo-nos no próximo caso. Vamos então dar início. O Carlos Castro nasceu a 5 de outubro de 1945 em Moçambique, que é uma cidade de Angola. E ele cresceu com o pai, com a mãe e também 6 irmãos, ou seja, era uma casa cheia. Mas, infelizmente, a família vivia numa situação de pobreza extrema e se isso não fosse mal que chegasse, o Carlos também sofria de violência por parte do pai. Isto porque o Carlos era uma criança muito sensível e ele tinha alguns tiques considerados mais femininos e isto talvez fizesse muita impressão ao pai do Carlos e, portanto, ele batia-lhe. Ou seja, para além dele viver numa situação de pobreza, ele tinha ainda de lidar com esta violência do pai. Mas apesar disto, ele ao menos dava-se bem com as irmãs e depois na idade adulta ele tem uma relação de muita amizade com as irmãs, o que é, pronto, ao menos isso. O Carlos conta também que com 6 anos de idade foi abusado sexualmente por uma pessoa próxima da família. Tanto quanto eu consegui encontrar, eu acho que o Carlos nunca disse quem é que o abusou, mas pronto, sabemos que ele foi abusado. Então, como conseguimos perceber, isto é um ambiente mesmo muito mau, principalmente para uma criança. Então o Carlos precisava de uma coisa para se refugiar e ele acabou por descobrir os livros. Ele utilizava muitos livros para fugir, para entrar no próprio mundo. Então, se havia coisa que ele adorava era pegar num livro, encostar-se a um cantinho da sala e passar horas e horas a ler. E também, mais tarde, ele descobriu que também tinha jeito para escrever. Ele começou a escrever poesia. Eventualmente, com 15 anos, o Carlos já estava mesmo completamente farto de estar naquela casa, de ter de aturar o pai. Então, ele também queria ver onde é que potencialmente a capacidade dele para escrever ia dar. Então ele mudou-se para Luanda e lá ele começou a escrever crónicas para revistas e jornais. E ele ficou lá até 1975, ou seja, ele com o 25 de Abril acabou por se mudar para Lisboa. Foi em Lisboa que a carreira do Carlos tomou proporções muito diferentes. Ele lá continuou a escrever crónicas para jornais e revistas, mas também começou a estar envolvido em alguns eventos sociais e artísticos de Portugal. O Carlos era homossexual e, apesar dos tempos e da homofobia, ele nunca escondeu a sua sexualidade. Isso trouxe-lhe problemas na altura com o pai, eu não sei se ele se tinha assumido ao pai, mas pronto, o facto dele ser mais expressivo
trouxe-lhe problemas com o pai, e depois, na idade adulta, o facto de ele se expressar, de não ter vergonha daquilo que era, de ter à vontade com ele próprio, de estar confortável no próprio corpo, fez com que muita gente também não gostasse dele. Mas pronto, sinceramente eu acho que ele não queria saber. Com o seu trabalho, o Carlos rapidamente entrou no mundo da elite de Portugal. Ele começou a conviver com o pessoal do cinema, da televisão, da moda. O Carlos tinha uma fascinação pelo mundo da moda. Ele ajudou inclusive a lançar muitos modelos. Ele também esteve envolvido em lançar algumas pessoas como a Maia ou então o grupo Excesso. Então ele começou a ter muito contacto com o pessoal considerado mais famoso de Portugal. Com a fama a subir, claro que a conta bancária também foi subindo, e o Carlos acabou por arrendar um apartamento nas Twin Towers, em Lisboa, um apartamento de luxo. E o Carlos adorava viajar, ele adorava ir conhecer culturas novas e experienciar as cidades mais fantásticas do mundo todo. E a cidade preferida dele era Nova York. E o Carlos até dizia que, quando falecesse, gostava que as suas cinzas fossem espalhadas pelas ruas de Broadway. E a vida consegue ser assim irónica, porque foi precisamente em Nova York que o Carlos foi assassinado. Apesar deste estilo de vida glamouroso, os amigos do Carlos descreviam-no como uma pessoa simples e que gostava de passar despercebido na rua. Houve uma vez uma pessoa que lhe deu uma gatinha chamada Romy e o Carlos adorava esta gata. Ele queria passar horas e horas a brincar com ela. E depois ele começou-se a perceber, principalmente com o passar da idade, que ele estava farto daqueles eventos sociais. Ele pensava, é sempre as mesmas caras, é sempre a mesma conversa, fala-se sempre a mesma coisa, já estou cheio disto. Preferia tanto estar em casa a brincar com a minha gatinha. E eu identifico-me muito com esta parte do Carlos. Lá está, ele não gostava de ir a estas coisas, ele preferia mesmo ficar em casa com a gata, vestir um pijama confortável, uns chinelos confortáveis e o robe, sentar-se no sofá com uma manta, a beber um chazinho e a ler, porque era no final do dia aquilo que ele adorava fazer, era ler. Mas isto não era de todo o Carlos a ser antissocial, porque para os seus amigos o Carlos era uma pessoa extremamente carinhosa e amiga. Ele adorava fazer jantares na sua casa, adorava convidar os amigos já sabiam quando iam lá, iam ter uma das especialidades do Carlos, que era feijoada ou arroz de pato. Então, lá está, ele adorava conviver com aqueles que lhes eram mais chegados e de lhes dar tudo aquilo que ele pudesse dar, que os pudesse ajudar. O Carlos até fazia uma coisa bastante querida. Ele reunia todos os amigos que não tivessem família, que não tivessem ninguém com quem passar as festas, e oferecia a casa dele e a família dele para serem também família desses amigos que não tinham ninguém. Inclusive, uma vez houve um amigo que perdeu a irmã pouco tempo antes do Natal, e o Carlos disse-lhe, olha, a partir deste Natal, tu passas o Natal sempre comigo e com as minhas irmãs, nós somos a tua nova família, nunca vais passar as festas sozinho. O que é realmente uma atitude de louvar, porque ele não tinha necessidade nenhuma de estar a fazer esse tipo de compromisso com um amigo, mas era este tipo de pessoa que o Carlos era assim que os amigos o descreviam. Houve também uma situação em que uma amiga do Carlos desabafou no Facebook, num post, ela pôs lá qualquer coisa tipo, o meu fogão estragou e agora vou ter de trabalhar horas extra para pagar este fogão, e o Carlos comprou um fogão e deu-lhe. Lá está mesmo, esta coisa bondosa que ele tem de dar. Ele tinha possibilidades e ele gostava de gastar dinheiro com os amigos. Mas isto não quer dizer que ele também não gostasse de gastar dinheiro nele próprio. E está no seu direito, não é? O dinheiro é dele. Ele gostava de fazer operações estéticas e também de comprar roupa. E apesar dos amigos o descreverem desta forma e de existirem estas provas que mostram que o Carlos era realmente bondoso para os amigos dele, devido à profissão dele, muita gente não gostava do Carlos, detestava-o até. Isto porque ele, a ser um cronista social, ou seja, escrever crónicas sociais, ele escrevia a maior parte das vezes sobre famosos. E ele expunha muitas vezes os podres dos famosos e, portanto, esses famosos não gostavam dele. Só que eu acho que nós não nos podemos esquecer que isto é a profissão dele e, assim, ele está a escrever porque há pessoas que consomem esse conteúdo, não é? Então, não é o Carlos o problema, não sei se me faço entender, mas eu acho que sim. Também com o passar dos anos, o Carlos começou a ficar progressivamente mais preocupado com a sua saúde. Ele, com a idade, como é normal, começou a ganhar peso e a pressão arterial dele também subiu um bocadinho. Então ele começou a tentar ter uma dieta mais saudável, só que depois isto passou de uma preocupação normal e que até se calhar faz bem ter com o passar dos anos para o Carlos a ser hipocondríaco mesmo. Ele ligava aos amigos tipo, os meus números estão assim, será que estão bem? A minha pressão subiu-se, o que é que tu achas que pode ser? O que é que tu achas que eu tenho?
Os amigos do Carlos dizem que ele realmente era muito hipocondríaco e que ele achava que ia morrer de alguma doença horrível, misteriosa. Mas parece que esta obsessão com a sua saúde passou um bocadinho para segundo plano quando o Carlos conheceu o Renato Seabra. Passando então para o Renato. O Renato Seabra nasceu a 10 de setembro de 1989. Ele cresceu numa casa muito religiosa e ele próprio tinha muita fé em Deus. A mãe do Renato e o Renato sempre foram muito chegados. Ela diz que ele era um miúdo extremamente bondoso, um miúdo muito calmo. Ela não tinha de se preocupar com ele relativamente aos estudos. Ele não se punha em conflitos, não arranjava aqueles problemas típicos de miúdo com os amigos dele. E o Renato também estava muito bem com a irmã. Aliás, uma das rotinas preferidas dele era, depois do jantar, ir para o sofá com a irmã para ver as novelas da noite. Eu acho que já todos nós passamos por essa fase. Eu sei que pelo menos eu já passei de acabar o jantar e ficar com a minha mãe no sofá a ver as novelas da SIC ou então a Globo. Na adolescência, o Renato descobriu a sua paixão pelo basquetebol. Ele começou a jogar então na adolescência e depois de entrar na universidade também jogava numa equipa de séniores. E o Renato também adorava estar horas e horas e horas no ginásio. Parece que ele tinha um cuidado com o corpo muito grande. Então isto fez com que quando chegou à altura de ele escolher para que universidade e que curso ele queria fazer, ele escolheu ir para a Universidade de Coimbra fazer a licenciatura em desporto. Os amigos do Renato descrevem-no como um aluno extremamente trabalhador, ele era muito dedicado aos estudos, e dizem também que sempre acharam muito engraçado como é que o Renato mantém sempre a calma. A equipa dele podia estar a perder por imensos pontos no basquetebol e ele mantia a compostura, ele não perdia a cabeça e continuava a jogar com aquele foco de dar o melhor que ele conseguisse, sem deixar que as emoções tomassem controlo das decisões e o tipo de jogo que ele tinha. Mais tarde, a sexualidade do Renato torna-se uma grande dúvida. A família e os amigos dele dizem que nunca tiveram qualquer indício que ele pudesse ser homossexual, que sempre notaram que ele gostava de raparigas e não de rapazes, mas é assim, muitas vezes a família não sabe, não é? Eu acho que no fundo só o Renato sabe, mas achei que devia de dizer que a família não acha de todo que ele é homossexual. Também por volta da sua adolescência, início da sua idade adulta, o Renato descobriu uma paixão pelo mundo da moda. Então o que é que ele decidiu? Que se calhar ia tentar dar uma hipótese a este mundo da moda enquanto terminava as últimas cadeiras do seu curso. Com 21 anos, o Renato entrou num programa da SIC, chamado À Procura do Sonho. Este programa era inspirado num programa americano America's Next Top Model, em que basicamente vários modelos têm de fazer competições, desde fotografia à passarela, para tentar determinar qual deles é o melhor modelo de Portugal. E o Renato conseguiu ficar em terceiro lugar neste programa, ou seja, isto fez com certeza que imensa gente reparasse nele no mundo da moda. Depois de entrar no programa, o Renato disse em entrevistas: "Gosto de ouvir o que dizem. Pelo que vem na televisão, gostam da minha humildade e simplicidade. Apesar de não me conhecerem pessoalmente, consegui transparecer isso através da televisão. Entrei neste mundo e agora não quero sair, porque percebi que posso ter sucesso." Depois disto, o Renato assinou um contrato com a agência de modelos Face Models. Então, uma das pessoas que reparou nele, com esta ida para o programa da SIC e também o facto de ele agora estar no mundo da moda, foi o Carlos Castro. O Carlos mandou um pedido de amizade no Facebook ao Renato e também uma mensagem, basicamente a dizer-lhe que queria ajudá-lo a ganhar nome e a ganhar fama no mundo da moda. O Renato respondeu-lhe e eles marcaram um encontro no Porto. E foi neste primeiro encontro que eles deram o primeiro beijo. E mais alguma coisa aconteceu, porque depois, quando o Renato regressou à casa dos pais, que era a casa onde ele morava na altura, ele fez login no Facebook e mandou uma mensagem ao Carlos a dizer: "Estive a pensar em tudo o que me disseste e quero estar contigo." Assim sendo, dias depois, eles voltaram a marcar outro encontro, desta vez em Lisboa, e estes foram ocorrendo mais frequentemente, mas foi neste primeiro encontro em Lisboa que eles tiveram relações pela primeira vez. O Carlos ficou logo fascinado pelo Renato. Ficou logo a dizer aos amigos: "Eu estou completamente apaixonado, ele é incrível para mim." E os amigos, sendo bons amigos, disseram: "Carlos, olha, vê lá que ele pode estar a aproveitar do facto de tu teres conhecimentos no mundo da moda e ele pode não gostar verdadeiramente de ti, não deixes que o miúdo se aproveite de ti." E o Carlos disse: "Não é isso que ele está a fazer, ele é muito querido comigo, ele manda-me mensagens de amor, com muito carinho." Mas pronto, os amigos lá está já a alertar o Carlos que potencialmente o Renato não podia estar a entrar nesta
relação com a melhor das intenções. Então, como eu disse, eles continuaram a encontrar-se várias vezes em Lisboa, na capital, e depois faziam viagens juntos a Madrid, a Londres, e o Carlos, como adorava Nova Iorque, disse ao Renato: e eu vou-te levar a Nova Iorque. E ele assim o fez. No final de dezembro desse mesmo ano, o Carlos organizou a viagem toda, pagou tudo e levou o Renato a Nova Iorque. A ideia era eles irem de dia 29 até mais ou menos ao final da segunda semana de janeiro. Eles ficaram hospedados no Hotel Intercontinental, que fica em Times Square, mesmo no coração de Nova Iorque, e principalmente naquela altura do ano é lindíssimo, com as luzes de Natal, a cidade fica muito bonita. E eles ficaram hospedados no quarto 3416. Pelo que eu percebi, o hotel tem 36 andares e o último andar de tudo é um rooftop, tem lá um bar e um restaurante. Ou seja, se eles ficaram no 34º andar, isto quer dizer que eles estavam numa das suítes, ou seja, um preço astronómico. Eu tive a curiosidade de ir ver hoje em dia quanto é que ficava passar lá ao mesmo tempo que eles ficaram na mesma altura do ano, e fica por mais de 10 mil dólares. Pronto, isto também com a inflação o valor subiu. Se fosse na altura, em 2011, teria ficado por cerca de 7 mil dólares, o que mesmo assim é um valor muito grande. Mas o Carlos conseguia pagar e ele queria mimar o Renato, então pronto, assim o fez. Durante a viagem eles os dois passearam por todas as atrações turísticas de Nova Iorque, porque o Carlos já tinha estado lá um par de vezes, mas o Renato nunca tinha lá ido, então o Carlos queria-lhe mostrar tudo aquilo que Nova Iorque tinha para oferecer. Eles foram a espetáculos de Broadway, eles andaram a passear pelas ruas principais, e eles também foram a uma loja da Versace e o Carlos ofereceu ao Renato um fato e uns sapatos novos e disse ao Renato que aquele fato era para ele usar numa ocasião especial. Uma amiga do Carlos, a Wanda Pires, morava em Nova Iorque com o namorado e a filha dela, a Mónica, também estava lá. Então eles encontraram-se algumas vezes com elas as duas, iam jantar os quatro ou então também com o namorado, e depois eles passaram a passagem de ano em Times Square, que é mesmo aquela coisa que nós vemos todos os anos daqui na televisão, aquele countdown naqueles ecrãs gigantes. Pronto, então o Renato estava muito contente e o Carlos também por estar a poder oferecer-lhe aquela experiência. Segundo então a Wanda, a amiga do Carlos, numa das vezes que eles foram os quatro jantar, o Renato mencionou que gostava de estudar em Nova Iorque. E o Carlos ficou logo tipo: ai, sim, fazes muito bem, eu pago-te os estudos, eu pago-te o alojamento, eu ofereço-te tudo para que tu consigas terminar os teus estudos aqui em Nova Iorque. E o Renato, segundo o que a Wanda diz, ficou muito envergonhado, mas tipo: ai, é sério, Carlos, obrigada. E disse: o Carlos foi a melhor coisa que já me aconteceu. Num outro jantar que se passou a 5 de janeiro, já depois da passagem do ano, o Carlos e a Wanda estavam a falar sobre trabalhadores sexuais e pagar para ter relações. E o Renato pôs na cabeça que eles estavam a falar sobre ele através de código, já que ia mostrar um bocadinho a paranoia do Renato. Ele, não sei porque é que ele começou a achar que eles estavam a falar com por código, se calhar porque o Renato começou a pensar na posição que ele estava com o Carlos e começou a ficar desconfortável. Eu não estou a dizer que o Carlos pagava o Renato para ter relações, mas eles tinham relações e o Carlos oferecia tudo ao Renato. Não estou a dizer que há nada de errado com isso, só estou a dizer que se calhar o Renato na cabeça dele pensou que isto era a mesma coisa que pagar para ter relações com alguém, e ele começou a ganhar muito nojo do Carlos e da situação em que ele e o Carlos estavam. E a Wanda diz que isto notou-se logo de imediatamente, que o Carlos ficou também muito magoado porque o Renato estava extremamente diferente com ele a partir deste jantar. No dia seguinte, o Renato já andava a criar mais distância entre ele e o Carlos. Ele nesse dia foi ao ginásio do hotel às 5 da manhã, o que era muito cedo até para o Renato, que adorava passar horas no ginásio. E depois, mais tarde, a Wanda foi até ao Hotel Intercontinental, onde eles estavam hospedados, e o Carlos estava no lobby, frenético, a dizer: o Renato fugiu, o Renato foi ter com umas raparigas, eu preciso de o ir procurar, eu preciso de o ir encontrar. Então pronto, ele foi atrás dele. E quando o encontrou, o Renato estava a tentar, não sei, talvez amenizar a situação, a tentar fazer com que o Carlos parasse. Está chateado com ele, mas o Carlos estava muito magoado, ele estava a sentir-se muito triste por o Renato ter sentido a necessidade de o deixar para ir ter com outras raparigas. Nesse mesmo dia, mais tarde, a Wanda, o Renato e o Carlos foram outra vez jantar todos juntos, e a Wanda diz que o Renato estava muito esquisito. Ele estava muito alegre, muito contente, e estava a beber vinho
Eu acho que para a Wanda ter sentido a necessidade de dizer que ele estava a beber álcool é porque se calhar não era comum do Renato beber álcool, mas para além disso ele levantou-se mais do que 3 vezes a pedir brindes e o resto da mesa não estava a conseguir acompanhar o nível de energia do Renato, então ele acabava por fazer os brindes sozinho e depois, eventualmente, o Carlos levantou-se para ir à casa de banho e a Wanda aproveitou esta oportunidade para perguntar ao Renato o que é que tu fizeste, tipo, porque é que o Carlos está assim contigo, porque é que tu estás a agir assim estranho. E ela diz que o Renato não lhe respondeu, só sorriu assim constrangido. Depois desse jantar, a Wanda foi para casa e o Carlos e o Renato regressaram ao quarto do hotel deles e eles passaram a noite toda a discutir. Nós sabemos disto porque no dia a seguir, no dia 7 de janeiro, o Carlos ligou à Wanda a contar a discussão que eles tinham tido. Ele desabafou com a amiga e disse-lhe: nós discutimos a noite toda, ele disse-me coisas horríveis, parecia outra pessoa, parecia que tinha dupla personalidade. Ele também conta à amiga que foi durante esta discussão que o Renato disse ao Carlos que já não era gay. Porque isto é uma coisa que dá para desligar, pronto. Eu não sei, mas o que me parece a mim, pessoalmente, é que talvez o Renato, com aquela conversa toda de pagar para ter relações, fez com que ele, lá está, criasse aquela associação do que estava a acontecer na relação dele com o Carlos e que talvez lhe tenha dado um clique na cabeça e que ele tenha pensado, não é isto que eu quero, já não quero estar nesta situação. E pronto, por isso é que disse ao Carlos que já não queria ter relações com ele, daí o já não sou gay. Durante esta chamada, o Carlos também diz à Wanda que antecipou as viagens de volta para Portugal e a Wanda pergunta: olha, mas porquê é que não compras o bilhete de avião para o Renato, só para o Renato, e tu ficas aqui e o Renato vai primeiro? E o Carlos respondeu-lhe: não, vamos os dois juntos de volta, mas quando chegarmos cada um segue o seu caminho, ou seja, indicar à amiga que quando chegassem a Portugal que iam se separar. Quando a Wanda estava a falar com o Carlos, o Renato não estava no quarto do hotel, mas passado algumas horas, depois do Carlos desligar, o Renato eventualmente volta ao quarto do hotel. E eu não sei bem porquê, o Carlos ligou à mãe do Renato para ela falar com o filho, e então ele ligou-lhe e estava assim a passar o telemóvel ao Renato. E o Renato não queria falar com a mãe. E ele acabou por pegar no telemóvel e dizer: "Tó mãe, não posso falar, vou desligar, não posso falar." E desligou o telemóvel. Obviamente a mãe dele achou isto muito estranho, então quer dizer, ligam-lhe para ela falar com o filho e depois o filho diz que não pode falar, então ela ligou de volta. E aqui eu acho que, sem o conhecimento do Renato, o Carlos atendeu a chamada. E por que é que eu digo isto? Porque a mãe do Renato ouviu do outro lado da linha o filho a dizer: é a minha mãe, ela não quer falar contigo, desliga o telemóvel. Depois da mãe do Renato ouvir o filho a dizer isto, a chamada é desconectada de novo. Mas o Carlos continua a insistir: e vais ligar à tua mãe, e vais ligar à tua mãe. Eu acho que o Renato nunca explicou porque é que o Carlos queria que ele ligasse à mãe. Se calhar tinha a ver com o facto dele voltar a Portugal mais cedo do que o que estava planeado, não sei. Mas o Renato estava a insistir muito que não queria falar com a mãe, e ao mesmo tempo o Carlos insistia muito: não, tu vais falar com a tua mãe. E o Carlos deu um estalo ao Renato. No meio da discussão, ele deu um estalo ao Renato. E foi a partir deste estalo que uma ordem de acontecimentos aconteceu que acabou com o Carlos morto. Mas não vamos já falar do que é que aconteceu depois deste estalo, vamos passar um bocadinho à frente e depois eu regresso para contar o que é que aconteceu depois disso naquele quarto. Basicamente, a Wanda e a Mónica, por volta das 6h20 da tarde, foram até ao lobby do hotel do Intercontinental e pediram ao recepcionista para ligar ao quarto onde o Renato e o Carlos estavam, porque estava programado eles irem jantar mais uma vez naquela noite, e então era basicamente para os chamar para eles descerem até ao lobby. Só que nenhum dos dois estava a atender o telemóvel lá em cima. E então elas, ficaram ali à espera, podem estar ocupados, mas eventualmente, passado mais ou menos 15 minutos, eles veem o Renato a sair do elevador. E o Renato ficou assim muito... assim com uma cara... Elas dizem que parecia que ele não estava à espera de as ver ali, que ele não estava à espera de ter de lidar com elas naquele momento. Mas obviamente elas vêm indo, vão ter com ele, olha, onde é que está o Carlos? E ele responde: o Carlos não sai mais do quarto. Com esta resposta, a Wanda e a filha ficaram, obviamente, muito preocupadas e foram ter com o gerente do hotel a perguntar se ele não podia ir abrir a porta do quarto para tentar perceber o que é que se estava a passar, porque é que o Renato disse aquilo sequer. Então o gerente do hotel assim o fez, foi lá em cima, abriu a porta e viu uma cena horrível, um quarto cheio de sangue, o corpo do Carlos lá num estado horrível mesmo, e então eles chamaram a polícia de Nova York
E a polícia começou imediatamente atrás do Renato, porque não é como é de esperar, ele era o principal suspeito. E eles tomaram logo medidas. Eles, por exemplo, estavam com medo que o Renato pudesse fugir naquele dia e então atrasaram um voo que havia naquele dia para regressar a Portugal. Para além de atrasarem este voo, eles também começaram a partilhar a fotografia do Renato e também, através da rádio, tentar dar uma descrição o mais correta possível do Renato. E lá está, foi a partir desta descrição que depois o taxista que eu falei no início do episódio o reconheceu. Isto porque o Renato, por volta das 11 da noite, entrou neste táxi e pediu ao taxista que o levasse até ao hospital, e foi aí que o Renato foi parar ao Hospital Roosevelt, e lá ele foi assistido por uma enfermeira que também reconheceu o Renato pela descrição que a polícia andava a partilhar, e ela também contactou as autoridades depois de ter percebido que o homem que a polícia andava à procura era o Renato. Então, com estas duas chamadas, tanto do taxista como da enfermeira, a polícia deslocou-se para o hospital. E lá o Renato foi levado para o Hospital Bellevue para fazer uma avaliação psiquiátrica, e durante esta avaliação o Renato também sentiu a necessidade de dizer aos médicos: "Eu já não sou gay". A teoria principal da polícia de Nova Iorque era que o motivo do Renato tinha sido o descontentamento que ele estava a sentir com a bondade do Carlos Castro. A polícia achava que o Renato tinha ido àquela viagem a Nova Iorque com uma certa expectativa daquilo que ele ia receber em troca, bens materiais, roupa, dinheiro, tudo, e que ele tinha ficado descontente quando percebeu que o Carlos não lhe ia dar tanto quanto ele estava à espera. A polícia também percebeu que durante a viagem o Carlos sentiu ciúmes do Renato, aquela situação toda que eu contei há bocadinho, que o Renato saiu para ir ter com algumas raparigas. Isso também pode potencialmente ter ali destabilizado um bocadinho a relação. E também vários hóspedes e staff do hotel disseram que ouviram várias vezes ao longo daquele tempo que eles estiveram lá hospedados os dois a discutir, que inclusive houve um hóspede que ouviu o Renato a dizer: "Eu não sou gay, eu estou a fazer isto só pelo dinheiro". Pronto, eu não sei se isto é verdade ou não, mas uma testemunha disse isto à polícia. Ao analisar a cena do crime, a polícia também percebeu que o mais provável foi que talvez numa destas discussões a discussão tenha ficado mais intensa e que o Renato acabou por pegar no monitor de um computador e agrediu o Carlos na cabeça, isto porque o Carlos tinha ferimentos na cabeça, e que depois utilizou um copo de vinho e um saca-rolhas para mutilar o Carlos. Segundo a autópsia, esta tortura durou mais do que 1 hora. Mas durante esta agressão, o Renato magoou-se a ele próprio, e por esse motivo é que ele tinha os tais cortes na cara e nos braços, e foi por esse motivo que ele pediu ao taxista que o levasse até ao hospital. Na autópsia, eles viram que o Carlos tinha lesões na cabeça e também estava mutilado. Ou seja, a causa oficial para a morte dele foi asfixiamento causado por estrangulamento e também um traumatismo craniano. O Carlos tinha 65 anos quando faleceu. Obviamente, dada a cena do crime, dada os resultados de uma análise, da primeira análise ao corpo do Carlos, a polícia começou a interrogar o Renato e ele admitiu logo que tinha sido ele a fazer aquilo ao Carlos, e ele contou então à polícia o que é que aconteceu naquele quarto e como é que ele torturou o Carlos durante aquela hora. Então, o que aconteceu foi o seguinte: eles estavam a discutir por causa daquela situação toda de atender o telemóvel, não atender o telemóvel, e o Carlos deu um estalo ao Renato. Com este estalo, o Renato diz que perdeu a cabeça. Ele agarrou o Carlos pelo pescoço, pela parte de trás, e empurrou até ao chão. Quando o Carlos caiu, ele estava assustado e magoou-se, e ele disse ao Renato: "Partiste-me o braço". E estas palavras seriam as últimas palavras do Carlos, segundo o que o Renato conta. Depois disto, o Renato pôs-se em cima dele e começou a estrangulá-lo, e estrangulou-o até o Carlos perder os sentidos, ou seja, ele ficou inconsciente, mas continuava vivo. Depois disto, o Renato pegou no monitor de um computador e bateu com ele na cabeça do Carlos e também no peito do Carlos, e pegou num copo de vinho e atirou à cara do Carlos, e depois saltou repetidamente sobre a cara do Carlos. Por isso, imaginem o estado que ele estava. Depois o Renato entrou em algum tipo de
surto psicótico, porque ele diz que imaginou, mas que viu o Carlos a levantar-se e a dizer ao Renato que queria ter relações, e obviamente isto não aconteceu, ok? O Carlos estava inconsciente neste momento, mas o Renato disse que quando viu isto que ficou com muito nojo e que disse que tinha medo de não se conseguir livrar do vírus da homossexualidade. Depois o Renato olhou com mais calma para o Carlos e viu que o peito dele ainda estava a subir e a descer, ou seja, o Carlos ainda estava vivo. E o Renato ficou um bocadinho frustrado, a pensar do género: eu fiz isto tudo e ele ainda está vivo, como é que é possível? Mas depois ele começou logo a sentir medo, segundo o que ele diz. Ele começou a ter medo que o Carlos, sendo que estava vivo, podia acordar e matar o Renato para se vingar daquilo que o Renato lhe tinha feito. E ele disse que por causa deste medo ele continuou a agredir o Carlos. Eu só quero relembrar que o Renato Seabra era modelo. Eu não consegui ver a certa altura dele, mas dá para ver pelas fotografias que ele é extremamente alto, especialmente quando comparado ao Carlos. O Renato ia ao ginásio com muita regularidade. Ele era uma pessoa com músculo e era alto, sendo que o Carlos tinha 65 anos, não era uma pessoa extremamente musculada e tinha 1,60 m de altura. Eu acho que o Renato dizia que estava com medo que o Carlos acordasse e que lhe batesse, que o matasse. Para mim, na minha opinião, é um bocadinho estranho, porque o Renato tem altura e força para se defender, mas pronto, é só a minha opinião. Eu acho que o Renato aqui ainda conseguia ter parado, se calhar ter-se apercebido do que é que tinha feito e ter ligado ao 112 para tentar poupar a vida do Carlos, mas ele escolheu não o fazer. E esta parte aqui é muito importante. Mas adiante, com este pensamento ele entrou em pânico e então o que é que ele decidiu fazer? Ele trocou de sapatos e foi mais uma vez pisar repetidamente a cara do Carlos. Depois disto ele pegou num saca-rolhas que estava no quarto do hotel, provavelmente colocado pelo staff para o casal aproveitar um bom vinho, mas ele decidiu que ia usar aquele saca-rolhas para mutilar o Carlos. Ele começou a rasgar a pele do escroto do Carlos com a ponta afiada do saca-rolhas. Ele foi rasgando e rasgando e rasgando. Só quero relembrar que o Carlos, apesar de estar inconsciente, ainda estava vivo. Eu não sei até que ponto é que uma pessoa inconsciente não sente este nível de dor, que deve ser uma coisa horrível. Honestamente não faço ideia. Mas acho que temos de nos relembrar que ele estava inconsciente, mas estava vivo, ok? Pronto. Depois do Renato ter estado lá um bocadinho a rasgar a pele, ele não conseguiu separar completamente, mas fez um dano muito grande. Ele pegou no Carlos pelos ombros e começou a arrastá-lo pelo quarto do hotel. E obviamente isto deixou um rasto gigante de sangue. E depois o Renato pegou nos testículos do Carlos e arrancou-os. Isto não foi honestamente muito difícil porque eles já estavam presos por uma camada muito fina de pele. Então ele conseguiu facilmente pegar e arrancar. Depois de ele fazer isto, de arrancar esta parte ao Carlos, o Renato diz que começou a ouvir vozes. Havia uma voz que lhe estava a dizer para ele terminar com a sua própria vida. Havia outra voz que lhe estava a dizer para ele pegar no que tinha acabado de arrancar, pôr nos pulsos, para que o corpo do Renato pudesse absorver a energia daquelas partes do corpo do Carlos. Foi neste momento que o Renato considerou que o ataque podia acabar, ou seja, ele estrangulou-o, ele atirou-lhe com o monitor de um computador à cabeça e ao peito, ele pegou num copo de vidro e andou a escarafunchar na cara dele. Ele esteve vários minutos a saltar em cima da cara dele, inclusive achou que deixar a marca apenas um sapato não era bom que chegasse, então ele trocou de sapatos para deixar lá as duas marcas. Ele pegou num saca-rolhas e começou a cortar a pele de uma zona extremamente sensível e depois, porque isso não chegava, ele arrancou mesmo os testículos do Carlos. E isto tudo durou mais do que 1 hora, ou seja, imaginem o trauma do staff do hotel quando entrou naquele quarto e viu o Carlos nestas condições. Deve ter sido uma coisa muito difícil de se ver, até mesmo para a polícia. E a polícia, infelizmente, está habituada
a este tipo de crimes mais nojentos, mas para o gerente do hotel ter visto aquilo deve ter sido uma experiência muito traumática, porque o corpo do Carlos estava realmente num estado muito mau, e depois mais à frente vamos falar mais um bocadinho sobre isto outra vez, que durante o julgamento eles mostraram as imagens do quarto, da cena do crime e do corpo do Carlos ao júri do caso, e eles estavam a ter umas reações de muito nojo, não é? Compreensível. Então, depois do ataque, o que é que o Renato fez? Ele fechou as cortinas da janela do quarto, ele arrancou a linha do telemóvel fixo que se tem nos quartos do hotel e tirou a bateria do telemóvel do Carlos para que ele ficasse incontactável. E depois ele foi tomar banho, pôs gel no cabelo e vestiu o fato da Versace que o Carlos lhe tinha oferecido uns dias antes e que, se lembram, ele tinha dito ao Renato para ele usar este fato num dia especial. Ele trocou também de sapatos e saiu do quarto. Mas antes de sair, ele certificou-se de que pôs aquela notinha na porta a dizer não incomodar. Com esta confissão, a polícia pôde prender o Renato e ele foi preso no dia 8 de janeiro. E enquanto ele estava no hospital psiquiátrico à espera para ser julgado, ou seja, era uma prisão, mas numa ala de psiquiatria, enquanto ele estava lá à espera para ser julgado, o staff, ou seja, enfermeiros, médicos, os guardas, diziam que o Renato passava os dias a fazer exercício, ele fazia muitas flexões para se distrair, mas que ele também estava a ter uns comportamentos um bocadinho mais estranhos. Ele, por exemplo, pedia às enfermeiras para se deitarem com ele. Ele também, quando ia à biblioteca do estabelecimento, aquilo tinha tipo um livrinho para assinares quando é que lá tinhas ido, e ele assinava Jesus em vez de Renato. E também houve algumas ocasiões onde ele andava a correr só de cuecas, com um lençol preso ao pescoço, tipo a imitar um super-herói. Mal a mãe do Renato recebeu esta notícia, ela deslocou-se imediatamente para Nova Iorque. E no aeroporto, a comunicação social andava atrás dela, não é? Fazia-lhe perguntas e ela estava a dizer que era impossível o filho dela ter feito isto, que não era o filho dela, que o filho dela era um filho muito bom. Eu acho que o coração de mãe tenta sempre justificar as ações más dos filhos, não é? Eu acho que deve ter sido muito difícil para ela aceitar que o filho dela, que até ao momento não tinha demonstrado nenhum comportamento agressivo, de repente ter feito um crime tão macabro, não é? Mas pronto, ele admitiu, por isso não há muito mais nada para justificar ou até mesmo não acreditar. Ela disse então à comunicação social: não me acredito que o meu filho fosse capaz de matar o Carlos. O meu filho é um filho de ouro, ele é muito bom, ele não seria capaz de fazer isso. O meu filho não era namorado do Carlos Castro. Ele, desde o primeiro instante, nunca escondeu a sexualidade dele, que é heterossexual. Na altura também andava a circular um rumor de que o Carlos tinha pagado os estudos ao Renato, e ela também sentiu a necessidade de falar sobre isto e ela disse: o meu filho é licenciado e quem lhe pagou os estudos fui eu. Eles conheceram-se há uns meses através do Facebook. Ele pediu amizade ao meu filho. Quis ajudá-lo. Viu nele um pai que nunca teve. A mãe do Renato também acabou por contar que nos dias anteriores ao crime, o Renato andava a ligar-lhe 3 a 4 vezes por dia e estava sempre a dizer à mãe, tipo, eu não ando a dormir bem, eu não me ando a sentir muito bem. Então ela achava mesmo que se tinha passado alguma coisa que depois mais tarde tivesse então originado esta situação toda. O julgamento começou a 5 de outubro de 2012, quase um ano depois, que realmente é muito tempo. Sempre achei essa parte muito estranha. Também eu percebo que a polícia precisa de tempo para reunir todas as provas, mas parece muito tempo, principalmente em situações em que a pessoa não é... Depois se decide que a pessoa não é culpada do crime, a pessoa está inocente e fica este tempo todo à espera. Pronto, deve ser uma situação difícil, mas ok. Desculpem, é um bocadinho side note, mas o julgamento começou então no dia 5 de outubro de 2012. E durante o julgamento, tanto a acusação como a defesa estavam a tentar analisar o estado mental do Renato. E ambas as partes concordavam que sim, o Renato parecia ter algum tipo de distúrbio mental. Mas a questão aqui que é importante para a sentença é se o Renato estava consciente ou não do que ele estava a fazer. Ou seja, se ele tinha noção do que é que estava a fazer ao Carlos, se ele tinha noção que o estava a matar, ou se ele estava numa condição psicológica que nem sequer conseguia distinguir aquilo que era certo daquilo que era errado. E obviamente a parte do Renato queria dizer que
O Renato não estava numa condição mental que o permitisse distinguir isto. A parte da defesa do Carlos Castro queria provar que não, que o Renato estava ciente daquilo que estava a fazer. Também durante o julgamento o Renato pediu desculpa aos amigos e à família do Carlos. Ele disse: algo se apoderou de mim quando entrei no quarto de hotel naquele dia. Eu nunca tinha sido agressivo antes. Costumávamos lutar, mas na brincadeira. Nesse dia não percebo como é que as coisas se passaram nem porquê. O que se passou só Deus sabe. A procuradora, ou seja, a advogada que estava responsável por defender a vítima, o Carlos, disse: independentemente de qualquer doença mental que pudesse sofrer, mostrou ser capaz de violência extrema. Ela também comentou o facto de, depois do Renato ter cometido o crime, tomou decisões muito calculadas, ou seja, a provar que ele estava consciente daquilo que estava a fazer. Aquela questão toda que eu falei, de que ele foi tomar banho, ele trocou de roupa, trocou de sapatos, ele desligou o cabo do telemóvel, ele pôs aquele sinal de não me incomodar, ou seja, tudo ações de que uma pessoa que estaria a ter um surto psicológico, em princípio, não tinha. Ela disse: se ele estava tão deslocado, porque é que durante o crime retirou o telefone do auscultador, fechou as cortinas do quarto, roubou o dinheiro à vítima e à saída colocou o sinal de não incomodar? Sim, porque eu esqueci-me deste pequeno pormenor. O Renato, antes de sair do quarto, tirou $1.600 do bolso do Carlos, que é um pormenor importante. Ele provavelmente ia utilizar aquele dinheiro para tentar fugir. E como eu mencionei há pouco, quando as fotografias do crime e do corpo do Carlos foram mostradas ao júri, eles ficaram muito impressionados porque o corpo do Carlos estava extremamente maltratado. Por outro lado, o Renato estava ali, tipo, indiferente a ver as fotografias. Ele não mostrou qualquer emoção, nem de que aquelas fotografias lhe tivessem a meter impressão, que ele tivesse arrependido, de desviar o olhar, não. Ele ficou a olhar com a mesma cara, sempre, e o júri reparou nisto, com certeza. O julgamento durou cerca de 8 semanas e no final destas 8 semanas estava então na altura do júri deliberar e eles demoraram cerca de 6 horas para tomar uma decisão e estava decidido. Para a Justiça dos Estados Unidos da América, o Renato cometeu o crime em plena consciência do que estava a fazer, capaz de distinguir que o que ele estava a fazer era errado, e por causa disto ele foi acusado de homicídio de segundo grau e ele iria passar 25 anos, pelo menos, na prisão. Quando o Renato ouviu a sua sentença, ele mais uma vez mostrou-se muito despreocupado, não demonstrou emoção na cara dele, ao contrário da sua mãe, que começou imediatamente a rezar, enquanto o filho era novamente algemado e levado para a prisão. Desde então que o Renato está preso na prisão Clinton Correctional Facility, uma prisão de alta segurança que fica na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. Ela é conhecida por a Pequena Sibéria por causa do frio extremo que lá fica e é também considerada uma das prisões mais perigosas dos Estados Unidos da América. A mãe do Renato ainda tentou ir morar para os Estados Unidos para tentar estar mais perto do filho, mas Nova Iorque é uma cidade extremamente cara e ela não estava a conseguir estar lá, pagar a renda e alimentar-se e tudo mais, e ainda por cima não é deslocar-se para ir visitar o filho. Então ela acabou por regressar a Portugal e tenta visitar o filho algumas vezes por ano. Alguns anos depois de estar preso, uma jornalista portuguesa que morava em Nova Iorque mandou uma carta ao Renato para tentar perguntar se ele estava disposto a fazer uma entrevista com ela. Ao início o Renato disse-lhe que não e ela, desistiu um bocadinho da ideia, mas passado algum tempo o Renato mandou-lhe outra carta a dizer que estava a sentir a necessidade de falar sobre ele. E chegou mesmo a dizer à jornalista que queria ser amigo dela. E a jornalista pensou que ele estava a sentir muita solidão, por isso é que ele estava à procura de uma amiga, mas que ela reforçou a ideia de que eu não sou tua amiga, eu sou só uma jornalista e estou a tentar falar contigo para que tu possas explicar o que é que aconteceu, mas não passou disso, ou seja, ela tem as cartas com o Renato a falar sobre como é que é a vida dele na prisão, mas pelo que eu sei ela não conseguiu mais informação sobre o crime do que aquela que o Renato já tinha dado durante o interrogatório e também durante o julgamento. Então, numa das cartas, ele disse à jornalista: há dias que me sinto tão deprimido que não me apetece fazer nada. Nesta idade em que as pessoas fazem planos para a vida, eu somente posso rezar e pedir a Deus para fazer um milagre para reduzir a minha sentença. Se Deus quiser, vai acontecer algo de bom.
tem de se ter fé. Então o Renato, que já era uma pessoa religiosa, parece que ficou ainda mais religioso depois de ir preso. Parece que ele põe muita esperança na sua fé e em Deus para que ele possa potencialmente reduzir a sentença, o que... Não sei, eu acho que depois de se cometer os crimes não adianta muito estar a pedir coisas a Deus, mas não sei, é só a minha opinião. Mais recentemente o Renato também tentou vir para Portugal para cumprir o resto da pena cá, só que os Estados Unidos da América travaram este regresso porque eles queriam se certificar de que o Renato ficava preso até pelo menos 2036. Porquê? Isto porque em Portugal o Renato já estaria elegível para sair em liberdade condicional e os Estados Unidos da América querem ter a certeza de que ele fica preso pelo menos os 25 anos. Ou seja, ele faz em 2036 25 anos que estará preso e, portanto, está agendada uma audiência em 2035 para se analisar se o Renato tem capacidades de voltar ao mundo, se ele é mesmo uma pessoa perigosa que não existe esperança dele conseguir se reintroduzir na sociedade, ou se ele teve um bom comportamento durante a pena dele e por isso ele possa ser enviado de novo para Portugal. E lá está, portanto, em 2035 volta-se a analisar a situação do Renato e, potencialmente, em 2036, ele pode, se assim se decidir, ser libertado. Este crime, na altura, era tudo que se falava, tanto na comunicação social como na internet, mas, infelizmente, mas honestamente não surpreendentemente, as pessoas online começaram a falar não sobre o crime, mas sim sobre a orientação sexual do Renato e do Carlos. Uma pessoa online diz: um panasca a menos, o lixo não faz falta, bravo rapaz, limpaste o teu canto do mundo, és e serás um mártir, Portugal deve estar solidário contigo. Outra pessoa concorda e comenta: só tenho pena do miúdo, se realmente é homicida, algo muito grave se passou para o levar a isto. Outro comentário diz: lá se foi mais um bichana. O rapaz, para fazer uma coisa destas, devia de estar louco. Aquele bicha deve ter-lhe dado cabo do miúdo. E outra pessoa comentou: é só bichas, abaixo essa raça. Eu acho incrível como é que num crime tão macabro, com detalhes tão nojentos, mesmo assim as pessoas acham que estão no direito, até mesmo na obrigação, de fazer este tipo de comentários. O problema principal parou de ser o que aconteceu ao Carlos, mas sim a orientação sexual do Carlos. Como se isso tivesse alguma coisa a ver para se o Carlos merecia ou não que esta coisa lhe tivesse acontecido. Isto para mim é óbvio, eu espero que para toda a gente que esteja a ver também, mas eu vou constatar o óbvio, só porque pronto, depois de ler isto eu perdi um bocadinho de fé na humanidade. Obviamente, a orientação sexual de uma pessoa não define se a pessoa merece um fim tão trágico ou não. Obviamente, uma coisa não está relacionada com a outra. O problema aqui é a instabilidade mental do Renato que o levou a cometer este crime e não a orientação sexual do Carlos. Eu só queria dizer isto porque para mim é óbvio, mas aparentemente não é para toda a gente, então só deixar aqui esta nota. Também li alguns comentários de algumas pessoas com mais cabeça que queriam que o Renato sofresse as consequências das suas ações. Um comentário diz: sinceramente tenho alguma dificuldade em desculpabilizar alguém que comete um crime tão horrível. É certo que não gostava nem um bocadinho do Carlos Castro, mas independentemente de tudo, ninguém merece um fim tão trágico. E o puto que cometeu um crime tão horrendo tem de pagar por tal ato de loucura. Outro comentário diz: há pessoas que se esquecem que estão a falar da morte de uma pessoa, homossexual ou não. Quando este caso aconteceu eu tinha 13 anos e por isso já tinha idade para perceber o que é que o Renato tinha feito ao Carlos e para perceber, não é, tudo o que aconteceu. E a percepção que eu tinha até ter lido imensa coisa sobre o caso era que talvez tenha acontecido alguma coisa, ou seja, que o Renato tenha sofrido nas mãos do Carlos e que por isso é que ele fez o que fez. Porque, lá está, eu não sei se é por causa da homofobia, que parece-me que sempre, que as pessoas ficaram sempre, mas se calhar o Renato teve um motivo. Se ele tivesse feito isto a uma mulher, será que nós também estávamos a dizer que talvez ele tenha tido motivo? Eu acho que não. Eu acho que as pessoas vão com muita calma com o Renato e não sei se ele merece, porque não se esqueçam que ele confessou que ele fez isto. Ele, em nenhum momento do julgamento, ele disse o Carlos fez-me A, B ou C. Ele não disse nada disso. Ou seja, ele contou a história igual ao que eu vos contei a vocês.
Então, pronto, eu acho que fez-me muito bem para eu ligar pontos que estavam soltos na minha cabeça para perceber a história mais corretamente. Eu espero que eu, ao contar-vos a história, também vos tenha ajudado para se alguém não soubesse de algum pormenor. Espero que agora vocês tenham mais noção do que é que aconteceu e de que o Carlos realmente foi uma vítima, não é? Porque na altura eu sei que também havia muita gente que, lá está, achava que o Carlos se calhar andava a abusar do Renato. Eu queria só dizer que a polícia de Nova Iorque, que foi a polícia que investigou este caso, não encontrou qualquer indício que provasse que o Renato andasse a ser abusado pelo Carlos. E eles conseguiram, sim, descobrir que o Renato andava a viver a melhor vida dele em Nova Iorque às custas do Carlos, ou seja, que o Carlos andava-lhe a pagar tudo. E até aqui, mais uma vez, eu repito, tudo bem. Tudo bem, se o Carlos queria ter esta relação com o Renato, se o Renato queria ter esta relação com o Carlos, eu não vejo problema nenhum. Tipo, se o Carlos tinha dinheiro, gostava de gastá-lo nos outros, ele estava apaixonado alegadamente pelo Renato. Se o Renato, se calhar, queria aproveitar um bocadinho este dinheiro que o Carlos estava disposto a dar-lhe para ir aproveitar a vida, ele era jovem, não sei. Pronto, isto é só teorias que não têm honestamente nenhum fundamento. Não existe qualquer prova de que o Carlos estivesse a abusar do Renato. Também há muita gente que partilha a mesma opinião que a polícia de Nova Iorque, que logo desde cedo achou que o Renato fez isto ao Carlos porque o Carlos não lhe estava a dar dinheiro ou bens materiais suficientes durante a viagem deles a Nova Iorque. Pronto, então existe, lá está, aquela teoria de que o Renato estava com o Carlos para utilizar o dinheiro dele e que ficou descontente quando se apercebeu que o Carlos não lhe ia dar tudo aquilo que ele estava à espera, e que foi por esse motivo que ele fez o que fez. Se a motivação foi dinheiro ou não, só o Renato sabe, não é? Mas segundo o que ele conta, a motivação foi mais um surto psicótico que ele teve por causa de ele ter começado a ficar com bastante nojo da relação que ele e o Carlos estavam a ter. Eu acho que dá para se notar que o Renato é homofóbico, sendo que ele pode potencialmente ele próprio ser homossexual, e isto é uma coisa bastante comum. Normalmente as pessoas que são homossexuais mas que ainda estão ou não se sentem à vontade com a sexualidade ou então não querem admitir aquilo que são, estão meio na dúvida ainda, projetam muito a homofobia para as pessoas que, por outro lado, se sentem muito confortáveis com a sexualidade deles, e o Carlos era uma destas pessoas. E se calhar o Renato podia sim ser homossexual ou bissexual ou, pronto, atraído por homens, e ele não se sentia à vontade com isto, e se calhar por esse motivo ele descarregou o ódio todo que estava a sentir para o Carlos, ou então foi mesmo, lá está, a questão de ele começar a sentir-se desconfortável com esta questão de estar a ter relações com o Carlos, e então o Carlos estava-lhe a pagar tudo durante a viagem. No final do dia, só eles os dois é que sabem o tipo de relação que tinham, só o Renato é que sabe a sexualidade dele, a orientação sexual dele, e nós só podemos especular. E nós só podemos tentar analisar o caso com as provas que temos e com a história que o Renato conta. Mas, lá está, no final do dia, só eles os dois é que sabem o que é que se passou naquele quarto de hotel. A família e os amigos de Renato continuam até hoje a apoiá-lo. Eles acham muito estranho tudo o que aconteceu, precisamente por o Renato ser uma pessoa tão calma, e é por este mesmo motivo que eles acham que passou-se alguma coisa que levou o Renato a fazer o que fez. Por outro lado, a família e os amigos de Carlos tentam relembrá-lo pela pessoa carinhosa e meiga que ele era. Este foi então o caso do Carlos Castro e do Renato Seabra. Eu espero que tenham gostado de me ouvir. Vemo-nos numa próxima e obrigada.